Ai, ai, que dia bom, e o que poderia dar errado? Então, né, como eu disse, o que poderia dar errado? Enquanto isso, na masmorra, Este dragão está de folga. De folga na masmorra. E como não só de RPG vive o Goblin, venha conosco nessa jornada épica. direto das telinhas, páginas e games, um Masmorra D2 feito especialmente para você. Olá, olá, aventureiros e aventureiras! Estamos aí para mais um episódio do Masmorra D2 e dessa vez continuando o nosso especial sobre a segunda temporada de Arcane. Então estamos aí para falar do ato 2 dessa série de animação maravilhosa e, assim como esperado, vamos mergulhar profundamente numa análise aí no estilo Masmorra D2 que só eu e meu parceiro Dudu conseguimos fazer. Galera, no ato 2 de Arcane eu sou o Diogo e ali eu vou te falar, puxei ali a sardinha pro lado do Jace. Jace sobrevivente do futuro apocalíptico, cara. É isso aí, galera. Não somos viajantes do tempo, mas estamos aqui de volta para trazer os acontecimentos dessa série incrível. E, bom, eu sou o Dudu e nesse segundo ato, vou ter que te dizer aqui, eu fico do lado do Victor. Eu sou mais riponga ali, tentando ajudar os outros ali, fazendo a comunidade. Tá bom, ó o cara querendo fazer ali, galera, a cientologia ali de Arcane ali, ó. Eu tô de olho, rapaz. Vou dar martelada nesses assecla tudo seu aí, ó. Não quer. Assim, poxa, ele tava ajudando a galera ali, cara. Poxa, com não é certeza, possível. tava ajudando. Tava sim, tá? Ó, galera, mas a gente vai falar disso já, porque, invocadores e invocadoras, estamos aqui falando do ato 2, que representa aí episódio 4, 5 e 6, né, da segunda temporada de Arcane, que tá sendo lançada, assim, de 3 em 3 episódios. Sim. E vamos discutir ponto a ponto os acontecimentos chaves aí dessa segunda parte da série. É isso aí, galera. Mais uma vez, vamos então nos debruçar, né, sobre essa trama que tá muito envolvente, que estão nos apresentando aí algo muito legal, muito inovador, né, e deixando a gente cada vez mais colado ali com a cara na tela, né, querendo sempre um pouquinho mais, né, mas assim, sem delongas, jogo, bora colocar esse papo em dia aí sobre Arcane. Exatamente, galera. Então, você aí que ouviu o episódio da semana passada e ouviu o anterior da semana passada, você já tá manjando tudo de Arcane, já tá aí com um conhecimento em pé de igualdade aí dos roteiristas, com certeza. E, pessoal, o primeiro ponto que a gente trouxe aqui pra mencionar pra vocês e discutir, né, Edu, é a questão da Jinx aí, igual a gente falou, que já tava se tornando um símbolo de liberdade pra Zaun, uma bandeira revolucionária ali, né, cara? Agora ela de fato se tornou esse símbolo. Sim. Então você vê pintura da Jinx em tudo quanto é lado, a galera nas ruas aí com cabelo azulado, né, cara, em homenagem a ela. Porém, pessoal, por causa dos acontecimentos ali da batalha dela com a Vi e com a Caitlyn e a opressão cada vez mais crescente de Piltover em cima de Zaun, a gente vê que a Jinx tá em dúvida. Ela começa a se questionar, né, Edu? E fica um pouco reclusa, não aparecendo pras massas de Zaun ali, não exercendo essa pressão, essa influência por ser um símbolo, né, escondidona. Então isso é o pano de fundo ali do episódio 4, galera, que vai acontecendo, se desenrolando, e a gente vendo que de fato, né, aquele vácuo de poder também, né, do que a gente tinha falado de Zaun, agora Sim. ele fica ainda mais aparente. Né, e eu acho que até entendo um pouco da Jinx nesse caso, porque eu acho que era uma coisa que ela não esperava, né, se tornar um símbolo de liberdade. E eu acho que isso deve ter assustado um pouco, né? Acho que ela não imaginava que ela se tornaria isso, e quando aconteceu, talvez realmente ela sentiu o peso do fardo de ser esse símbolo para toda uma comunidade, né? Todo mundo ali. E eu acho que entendo o fato dela ter ficado reclusa ali, até porque também ela lutou praticamente contra a própria irmã ali, né? Então acho que são fatos que vão se sobrepondo e fazendo ela ficar um pouco reclusa, mas um pouco mais pensativa, né? Sobre se ela quer mesmo assumir esse papel ou não. É, exatamente. A gente vê até paralelos dela ali na sua loucura, conversando com uma lembrança do Silco, né? Porque, vamos lá, né, Edu? Ela, a Jinx, na série, ela é um barril de pólvora ambulante. Então ela é uma força destrutiva que quer disruptar, quer destruir tudo, toda aquela ordem que foi feita por Piltover, né? Só que, nesse momento, ela explodiu, né?
não causou o efeito que imaginava, literalmente, não causou o efeito que imaginava, e agora ela se vê na posição que o pai adotivo dela, que o Silco, né, tava também, né? Então, tipo assim, de ter que liderar, e isso não é o ponto forte dela. Ela é uma construtora, e acima de tudo, antes da loucura, ela era uma pessoa muito introspectiva, quando ainda era Powder, né? Então, cara, eu achei muito interessante essa atenção que foi dada a essas características que mostram como que em Arcane a construção dos personagens ela é muito bem feita, galera. Sim. Uma coisa importante também, né, Edu? A gente vê ela ali praticamente adotando a Isha, né? Que é a pequena menininha ali e cuidando dela depois que as duas se conhecem, né, cara? Então, isso também é uma coisa que acontece muito forte ali. Sim, é uma coisa que a gente já veio citando no episódio anterior, né? Essa relação, né, foi ajudando ela também a perder um pouco daquelas vozes que ela tinha ali na cabeça, falando o tempo todo. Exatamente. Pra ela fazer isso, fazer aquilo. Então, acho que isso também ajudou a dar uma melhorada na loucura que ficava ali dentro da cabeça dela. E essa relação ajudou muito, né? Ela ter essa proximidade com a menina, com a Isha, e talvez perceber um pouco de como a Vi se sentia com relação a ela, entendeu? Tentando proteger e tal. Exatamente. Eu acho que esse paralelo ele também é uma sacada de mestre ali muito boa. Porque ela vamos dizer assim, ela tá vestindo ali os calçados ali da irmã mais velha. Porque agora ela sabe como é ter uma irmã mais nova, que precisa de ajuda, e como é difícil você ajudar e dar pra ela o que ela precisa no papel de irmã, não no papel de mãe ou pai, né? Porque é muito mais difícil, sem ter a autoridade de um pai, você educar alguém ali, né? Então, tipo, cara, eu achei muito interessante. Ao mesmo tempo que ela também vê como que a Vi se sentia. E a Isha não é, assim, tão revoltada igual a Jinx era, né? Quando era Powder, quando era mais nova. Mas a menininha também a menina dá trabalho, é espoletada, Uma coisa importante, né? Tanto que ela é tão espoletada que ela que tava fazendo ali as pichações na cidade, jogando fogo de artifício azul pra tudo quanto é lado, né? Enquanto a Jinx não queria participar de novo, né, da revolução. Exatamente. A menina, Jesus, ela tava ali tacando terror. Exatamente, galera. E outra pessoa também que saiu aí pra causar, galera, foi o nosso querido Victor, que estava ali num casulo, né? Ali preso, enquanto seu corpo era reconstruído pelo núcleo Hextech ali selvagem, ou corrompido, enfim, né? Que tava ali. E a gente vê a peregrinação dele, né? Falando pro Jace que ele nunca mais quer encontrar com ele, nunca mais quer participar de nada envolvendo a Hextech, que agora o chamado dele é outro, né? E indo embora, cara, pros confins de Zaun, buscando sabe-se lá o quê, né? E quando ele chega lá, a gente percebe que ele acaba se tornando a cura para as pessoas que estavam ali sofrendo com... Qual que é o nome daquela substância mesmo? Cintila. Cintila, né? Que estavam lá, né? Com os efeitos colaterais, né? De cintila. E aí ele acaba conseguindo curar e acaba virando um símbolo também, né? De talvez de cura, renovação ali para aqueles que estavam ali praticamente, vamos dizer assim, se Zaun já era periferia, o que seria aquela parte ali de Zaun? Seria a periferia da periferia? Eles são a marginalidade da marginalidade, entendeu? Os caras tão isolados, literalmente. Sim. Então ele acaba sendo esse ponto de salvação para esse povo, né? Porque ele chegou ali, começou a curar o pessoal. E a gente vai ver mais futuramente aí as consequências, né, desses atos, né, porque a gente vê ali que ele sai, né, galera, e vai ficar aí desaparecido até episódio 5 ali. Então no 4, né, ele só se liberta, vai lá, a gente vê o arco dele, não é muito mencionado e beleza. Mas a gente vê que o nosso querido Jace também fica ali focado em tentar resolver o problema da Hextech, né, cara? Porque a gente já viu ele trocando ideia, né? Conversando ali com o Heimer e com o Echo, né? Nos últimos episódios do Ato 1. Sim. E uma coisa interessante, eles estão procurando uma cura para aquela doença que pode estar afligindo a árvore e outras criaturas lá de Zaun, né? Então tem alguma coisa errada acontecendo lá embaixo. Aqui a gente ainda não sabe o que é, né, Edu? A gente vai saber no finalzinho do Ato 2, mas por enquanto eles estão investigando. Mas uma outra coisa interessante também, né, é que lá nesse mesmo tempo, aí nesse mesmo momento, a gente vê a Sevika organizando o povo de Zaun para tentar promover uma união em prol do combate a Piltover. Porque no final do Ato 1, né, a Caitlyn se tornou a comandante marcial ali, declarou lei marcial em Piltover, né, e tá fazendo investidas ferrenhas ali, tentando achar a Jinx
lá em Zaun. Então, o povo de Zaun tá sendo constantemente assediado como se fosse uma ditadura militar, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vê isso tudo acontecendo e a Sevika tentando unir o povo em si, né? Pra poder fazer o papel que o Vander e o Silco faziam, de ordenar a parada, né? E juntar todo mundo em prol de um único objetivo, né? Que é lutar de volta contra Piltover. Sim. Porém, não dá assim, certo. É interessante que a Sevika tentou até chamar a Jinx, né? Porque o povo precisava a Jinx é o dela. símbolo. Exatamente. Exato. A Jinx é o símbolo para toda essa revolução. Então, eu acho que se a Jinx estivesse lá, né? Eu acho que o povo... Assim, o povo até vai, mas... Se ela tivesse lá, eu acho que seria mais caloroso, assim, a forma de que eles aceitassem essa revolução e tal, mais fervorosa, né? Mas acaba que a Jinx tá reclusa e acaba não indo. Sim, sim. E uma coisa muito interessante, galera, que no meio tempo também, enquanto isso tá acontecendo, a gente vê, entre esses acontecimentos que a gente descreveu, o doutor maluco lá, o Singed, né, da química muito doido, liberando a sua criatura, sua maquinação, finalizando ela lá, né, Du? E ele vai pra essa passeata, pra esse encontro das pessoas de Zaun ali, e acaba sendo capturado também. Depois de uma força repressiva ali de Piltover chega e leva todo mundo taxando como revolucionário e tudo mais, né? Pra uma das maiores cadeias ali de Piltover, né, cara? Então a gente tem também o nosso cientista maluco ali preso, cara. E sendo levado junto com as pessoas comuns, porém, é revelado que o Carequinha tinha um plano. Não, ele foi sagaz, tá? Ele foi sagaz. Porque esse plano dele aí, ele deixou o sangue dele aí, servindo como isca, né? Pra atrair o seu maior experimento, né? E, querendo ou não, acaba ajudando a libertar os revolucionários ali que foram presos. Claro, demora um pouco, né? Até porque a isca dele... A isca que ele fez, né, o experimento dele foi seguindo o cheiro do sangue, né, do Singed. Que meio que tava programado ali, né? Cara. Sim. E vou te dizer uma coisa. Cara, que interessante a forma que eles fizeram isso, porque eles colocaram a nossa visão, né, como se fosse os olhos da criatura seguindo ali o cheiro do sangue. A visão do monstro. E fica muito interessante pra criar essa tensão, cara. A Arcane faz isso muito bem, né, galera? De misturar estilos ali de narração diferentes pra, vamos dizer assim, maximizar os sentimentos que eles querem colocar no nosso leitor, né? No nosso ouvinte e espectador. Então é muito interessante. E enquanto ele tá, galera, o Singed é levado, né, pra essa prisão, junto com outras pessoas. E enquanto a criatura também tá indo pra lá, a Jinx e a Sevika, né, elas ali, acabam vendo ali que a Isha, a irmãzinha nova, adotiva ali da Jinx, ali, foi levada também junto com as outras pessoas. Então... acabam se juntando, né, a Sevika e a Jinx, pra poder ir resgatá-las também na cadeia. E aí vamos ter várias forças ali, né, se encontrando num só local. E, cara, se a gente falou de barril de pólvora antes, aqui é primeira bomba atômica, né, cara? Aqui vai dar uma explosão de conflito gigante, porque a gente tem a Ambessa na prisão, o Singed tá na prisão, o monstro que o Singed libertou tá chegando na prisão, e a Jinx e a Sevika estão na prisão também. Então tá todo mundo no negócio ali, e vai ter uma batalha, galera, que é uma das mais maneiras desse ato 2. Nem pra falar que é batalha, é mais um massacre. Mas vamos chegar lá. Mas eu gostei de como aconteceu as coisas, né? A Ambessa tá saindo da prisão, passa pela Sevika e pela Jinx disfarçada, né? E aí, do lado de fora, ela topa com a criatura, se dá mal. A criatura vem chegando na prisão também, fazendo todo aquele tardalhaço, né? Sim. E, nesse momento, a Jinx chega na prisão, liberta todo mundo. E aí, o Singed, ele vai, sabendo do que iria acontecer, ele vai e se prende de novo dentro da jaula. Claro, ele se tranca, ele sabe que tem um monstro louco assassino chegando, ele tranca a celinha lá de novo. Sim, aí conforme todo mundo sai, a parte da guarda vem pra ver o que tá acontecendo, porque tá todo mundo sendo libertado, a criatura chega. Aí, filho, o bicho pega. Mano, e aí é realmente só soldado em pedaços, galera, em farrapos pra tudo quanto é lado. E outra coisa, que luta da Jinx, tá? E isso, a gente consegue ver, né, Du, que tem alguma coisa um pouco estranha com a Jinx já acontecendo. Ela já deve ter sido afetada em algum nível pelo Hextech, porque ela tá com, você percebeu esses surtos de aceleração que ela tem ali? Em um momento e outro? Não é do Hextech, não. É
Da Cintila. Quintec, né? Da Cintila. Sim, cara, mas eu não sei, mano. Eu acho que a gente tá vendo as influências dessas runas selvagens, dessa magia toda que o Jace tinha criado, né? O arcano nas mãos das pessoas acontecendo. Eu não me surpreenderia se fosse um misto dos dois. Porque todo mundo que tava mexendo com a tecnologia Hextech deu aquelas bugadas quando o Echo, o Jace e o Heimerdinger interagiram com o núcleo principal dos portais. Então a gente viu essa influência até durante a luta da Caitlyn e da Vi com a Jinx, né? Elas dando aquelas bugadas, aquelas paradas todas. E se você olhar, é dali pra frente que começa, entendeu? Eu não tinha parado pra pensar nisso não, porque eu lembro que quando ela quase morreu, o Silco levou ela pro Singed. E o Singed fez alguma coisa pra ela. Fez alguma coisa nela. Usando Cintila. Tanto é que os olhos dela se tornaram rosa a partir disso. Porque os olhos dela não eram rosa. Bom, a gente vai saber o que tá acontecendo em algum momento, galera. Mas fato é, a menina não tá normal, tá? Tá usando alguma coisa ali, né? Porque a gente vê ela lutando ali, né, cara? Conseguindo desviar dos ataques da criatura, do monstro aí que o Singed criou, que é tipo um lobisomem gigante, com garras de metal, com enxertos metálicos no seu corpo, né? E essa luta, ela vai se desenrolar ali enquanto o Singed tá trancadão ali, só observando. Mas eu gostaria só de voltar em um ponto principal que também é muito importante, que a Ambessa, ela tá distraída por causa do sequestro da filha dela, e ela, apesar de ter visto a Jinx disfarçada lá atrás, com uma mecha de cabelo azul ali, ela não ligou os pontos, né? Ela só foi perceber depois que ela já tinha saído da prisão, já tinha pego o elevador e subido. Então também é legal ver o impacto, né? Que os personagens estão afetados pelos problemas que estão acontecendo. Sim. E aí quando ela percebe isso, não dá tempo dela fazer nada. Porque ela dá de cara com o bondinho, né? Que tá trazendo... Que tá trazendo o monstro, né? Exatamente. O monstro. E aí ela leva uns papos. Vou te falar que outra coisa também que vale a pena falar, galera, a gente não viu a Ambessa lutando até agora. A gente só vê ela tirando a arma e depois a gente acompanha as ações lá embaixo e a gente vê que ela coloca uma máscara de metal e depois a máscara tá com as marcas de garra, né? Verdade, eu não sei se isso indica que eles, quando criaram a Ambessa pro League of Legends jogo, talvez eles não tinham definido ainda qual que ia ser o kit dela, quais iam ser as habilidades, como ela ia lutar, qual ia ser a identidade de combate dela. Por isso que eles talvez não tenham mostrado ela lutando em Arcane pra não ter uma diferença. Eu fiquei com isso na cabeça. Porque no jogo ela luta com umas lâminas que tem tipo correntes presas nela. Então são um pouco parecidas com aquela catar que a gente vê ela usando ali, né? Aquela lâmina de braço. Mas se assemelham mais a luas crescentes, assim, com essas correntes presas. Então acho que talvez eles não tinham decidido ainda como ela ia lutar naquele momento. Mas eu acho que até o final da temporada a gente tem que ver pelo menos uma luta da Ambessa, né, cara? Pô, ela vai ser a vilã final da parada. Ela tem que aparecer lutando, né, cara? Então também tô interessado em ver isso. Mas aí, a gente tá falando que muita coisa aconteceu só nesse episódio 4 e episódio 5, né, cara? Muitos acontecimentos aí, libertação e tudo mais. E uma coisa que acabou surpreendendo muitos fãs, a gente que conhece já o jogo não ficou tão surpreso, né, Edu? Mas a gente teve revelado que quando esse monstro ele luta com a Jinx e ele vai matar a Jinx e a Aisha, ele acaba encontrando uma parte humana dentro dele e revelando que, na verdade, o corpo que serviu de experimento pro Singed é o corpo do Vander, o pai adotivo delas aí da primeira temporada. Então também revela que a mente do Vander tá dentro ainda do corpo desse monstro. E ele só consegue um momento de, vamos dizer assim, né, de racionalidade quando ele tá prestes a matar sua própria filha. Então aquilo ali também é um momento muito forte, muito impactante desse episódio. Foi um momento, assim, que, caraca, já tava com o coração meio, assim, acelerado, né, porque aquela luta toda acontecendo e do nada o coração deu até uma parada, porque ele tava pra matar a Jinx e aí acontece que ele chama ela de Powder, né, que é o nome que ele conhecia ela, né, até então. E ela percebendo que é o Vander, né? E isso daí vai dar pano pra manga. Exatamente, galera. De novo, como a história é bem construída. Por quê, pessoal? A Jinx consegue salvar a Aisha e ela e a Sevika vão embora, né? Salvam as outras pessoas. Tem até um momento legal lá antes da merda toda acontecer, do lobo chegar e tudo mais, do pessoal passando a mão ali no ombro dela, agradecendo ela por ter salvo ela, as pessoas, né, que estavam presas. E o que acontece? A Jinx, ela fica agora com um problemão na mão. Por quê? O pai dela tá vivo. Achava que tava morto, mas tá vivo. E aí a gente vai ver o que aconteceu agora com a Violet, com a Vi, depois que ela se separou da Caitlyn, né? E desistiu
de ajudá-la aí nas ofensivas contra a Zaun. Então a Sim. gente vê que ela se entregou à bebida, né? Pintou o cabelo de preto pra poder meio que se disfarçar, dar uma repaginada, né? E tá ali na pancadaria, fazendo tipo rinha de luta, de apostas, né, cara, lá em Zaun. Então, a gente vê a personagem ali se acabando, né, cara, em frangalhos mesmo aí, sem saber como responder emocionalmente a tudo que aconteceu no ato 1 ali, né? É interessante isso, porque mostra como que, realmente, como ela ficou perdida, né? E ela precisava de algo pra poder restabelecer ali os pensamentos, assim, pra colocar ela no trilho de volta, né? E eu acho que os acontecimentos conseguiram fazer isso, sabe? Exatamente. Mas antes da gente seguir pra esses acontecimentos, a gente falou bastante ali da Ambessa. Eu queria tocar no ponto que é o sequestro da filha dela, né? Excelente. A gente já tem aí cenas da Mel, né? Depois do acontecimento lá, finaliza lá o primeiro ato, né? Do sequestro dela e tal. E ela tá numa prisão. Aparentemente ela vê aquelas correntes lá que sequestraram ela, matando praticamente a amiga dela e tal. Exatamente. E logo depois ela acorda parece um buraco a prisão, né? E ela tem um vislumbre ali do irmão dela. Que tava desaparecido, né? Que tava Há muito desaparecido. E aí tem toda uma conversa entre eles, né? Ele explicando que o pessoal queria... O porquê da Rosa Negra tá atrás da família deles e tal. Ela cobrindo mais ou menos um quebra-cabeça que tem ali dentro daquela prisão. E pra revelar depois que, na verdade, o irmão dela parece ser uma visão. Algo desse jeito. Cara, então, na real, aquele cara que aparece não é o irmão dela. Ele é um agente da Rosa Negra que usa poderes ilusórios pra poder tentar encontrar alguma informação ali com a Mel, né? Então a gente acaba vendo que ele revela nesse meio tempo que, na verdade, ela não é filha do pai dela. Ela seria uma filha bastarda. Que a mãe dela teve um caso com alguém no passado e que ela é fruto dessa união fora do matrimônio, né? E que por isso ela tem uma linhagem que interessa essa Rosa Negra. Então a gente acaba sabendo, né, do que talvez eles tenham sequestrado o irmão dela pra ver se ele tinha esse poder dessa linhagem, o que quer que seja, né? E ele acabou não tendo e provavelmente foi morto. Então eles fazem agora a mesma coisa com ela. E provavelmente deve ter sido esse o motivo da Ambessa ter mandado ela pra Piltover. Por quê, galera? Olhando o mapa de LoL, a gente não vai conseguir mostrar, obviamente, porque estamos num podcast só de áudio. Mas a gente consegue colocar o link com a imagem, Diogo. Conseguimos colocar o link do mapa. Vocês vão ver que a Ambessa, a família dela, né, é de Noxus. E a Mel morava lá com a mãe dela. Piltover é do outro lado do mundo de LoL, do outro lado de Runeterra. Então a gente tem que a mãe dela, talvez pra tentar protegê-la da Rosa Negra, mandou ela pra Piltover, que é muito distante, né? Pra tentar proteger a filha. Provavelmente foi isso. Interessante. E no final desse confronto aí, quando ela percebe que aquela pessoa não é irmão dela, né? Ela parece que desperta algum tipo de poder. Exatamente. E a gente depois não tem mais, assim, nada sobre a Mel durante o final desse segundo ato. E eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecer. Cara, eu acho que no ato 3 eles vão fechar muitas pontas soltas. Então, assim, episódio 8 e 9, galera, vão ser bombásticos, né? Porque o primeiro, o 7, deve ser mais pra fazer um link do que aconteceu no final do 2 pro 3, né? Mas o 8 e 9 devem ser bombas, galera. E, além desses poderes misteriosos da Mel aí, né, cara, a gente acaba vendo um pouco do que aconteceu com o Jace, né, cara? Porque ele simplesmente aparece, galera, saindo daquele mega núcleo Hextech que controla todos os portais Hextech de Piltover, né? Assim, como se fosse um náufrago, né, cara? Como se tivesse ficado perdido numa dimensão paralela por muito tempo. Ele volta barbudo, todo ferrado, diferente, com a runa que ele tem no braço, naquele bracelete de couro, ela fundida no braço dele, como se fosse na pele dele, né? Ele com aparatos mecânicos na perna pra ajudar a andar e com um martelo, galera, completamente diferente, tomado pela... É isso, tomado pelas runas selvagens da Hextech. E completamente louco. Se a gente falou que a Jinx tava maluca, galera, multiplica a birutice por 3 e vai dar o Jace saindo desse portal, né, cara? Que é realmente assim que ele volta. É isso aí. Bom, ele volta, interage ali com um dos seguidores, né, do Victor ali, reformado, né? E acaba cometendo a primeira cena de assassinato brutal que a gente vê ali depois, né? Lógico, né? A da Rosa Negra ali é difícil de superar, né? Mas ele simplesmente mata o cara, né? Que era até inclusive um dos ex-conselheiros ali, não me lembro não me recordo do nome dele agora. Sim, o Salo. O Salo, isso aí, ele mata ele com a martelada bem dadíssima. Olha, rapaz. Sim, e o interessante, né, que
quando ele interage ali com o Salo, logo assim que ele sai, né? O Salo, ele... Naquele incidente, né, quando a Jinx explode o conselho, ele perdeu o movimento das pernas, né? E ele conseguiu se curar graças ao Victor. Ele seguiu o conselho lá daquela mulher gato lá que fazia as terapias nele, né? Que tinha surgido lá em Zaun alguém que conseguia curar. E pelo jeito ele seguiu esse conselho dela, foi até lá e tava praticamente trabalhando junto com o Victor. E a gente, é interessante, né, nessa interação entre o Salo e o Jace, que o Victor, ele conseguiu ali também se comunicar ali naquele meio tempo. Cara, ele consegue assumir o controle, exatamente, assumir o controle do corpo das pessoas que ele curou, cara. Isso só, eu já acho que é um red flag enorme de que realmente alguma coisa errada tá acontecendo. E também o Jace malucão, birutíssimo, né, acaba falando ali, né, que ele veio pra impedir o futuro que ele viu de acontecer. Então, galera, ó, pro último episódio ali desse ato 2, a gente vai ver o conflito, porque o Jace tá descendo pra Zaun com o objetivo único e exclusivo de destruir o Victor, cara. Que é uma parada muito forte, né, pra um ex-melhor amigo. Caraca, exatamente. O que aconteceu nesse futuro? Bom, então a gente volta lá pras nossas protagonistas, né, porque a gente teve então a Jinx procurando a Vi pra tentar ajudar, né, aquele monstro lobo misterioso, que chamam ela de Pounder, né? Que a gente sabe que é o antigo Vander agora, né? A gente, como o espectador sabe. E ela percebe que provavelmente é o pai delas, né? E pra procurar ele, tentar talvez ajudar, né? Ele recobrar a consciência, quem sabe talvez ser curado, né? A gente não sabe até então ali se existe uma forma de curar. Mas aí ela procura a Vi, que tá lá totalmente sem rumo na vida, entregue as dorgas ali, né? O leão ali do Proerd ali ia tá chateadíssimo ali com ela, né? Caraca, você falou o que eu ia falar agora. Mas, né, galera, a gente vê ela ali, as duas trabalhando juntos e se reconectando, né, com seus laços ali familiares ali depois de um bom tempo, e numa parte também muito emocional conseguem recobrar ali momentaneamente a consciência do Vander. E termina ali essa cena, né, com um abraço ali delas com ele depois de acalmar a sede de sangue da fera, né, cara? E uma coisa muito interessante, nesse meio tempo, o Singed, que tinha sido capturado, né, ele vai ser interrogado pela Ambessa e pela Caitlyn, que vão fazer um acordo com ele após não conseguirem tirar nada dele, porque ele é muito resoluto, muito perseverante. Então a gente tem uma expansão também da história do Singed nesse episódio, que mostra por que ele faz esses experimentos, por que ele trabalha na cintila e tudo mais. É porque ele tem uma filha que tem aparentemente uma doença incurável e que tá sendo mantida inerte, né? E ele tá procurando através dos experimentos em outras pessoas, não dizemos que é justo, apenas que ele está fazendo, tá, galera? Uma maneira de curar a sua filha. Então, pra isso ele tá disposto a fazer tudo. E ele acredita, e por isso ele criou aquela criatura, um monstro, né? Reformou o Vander ali pra transformar ele em algo diferente, que na verdade, ele, naquele amálgama ali, tem a chave pra curar qualquer que seja a doença que tá afligindo a filha dele. Então ele aceita fazer um acordo, ajudar a Ambessa e a Caitlyn a capturar esse monstro e dar essa tecnologia pra elas, pra que elas usem isso pra lutar contra a Zaun, né? Essa é a ideia que elas têm, né? Que elas querem fazer. E ao mesmo tempo, a gente tem a Jinx e a Vi, então, seguindo até pra esse lugar onde o Victor se alojou ali junto com o povo que ele acabou curando, né? Pra tentar curar o Vander, né? Exatamente, então. Elas ficam sabendo desses rumores, né? De que as pessoas afetadas pela cintila estão sendo curadas por essa pessoa misteriosa. Então elas vão lá na esperança de que consiga também curá-lo, né? Sim, e aí a gente vê a interação ali do Victor com o monstro Vander, né? E o Victor percebe que realmente ali dentro daquela caixa, né? Daquele monstro, ainda existe um pouco da consciência do Vander em algum canto. Ele só precisa de tempo para conseguir, talvez, tirar, né? E trazer de volta essa consciência para talvez conseguir curar ele. Mas é algo trabalhoso, que a gente vê ali que o Victor... Ele se esforçando muito, né? Ele se esforçando ali durante um tempo, bastante dias ali de interação, para conseguir fazer com que isso dê certo, né? Porque realmente ele tá nos confins ali de dentro da mente dele, num cantinho bem excluído, né? Vamos dizer assim. Tentando alcançar o humano que vive dentro do monstro, né, cara? Então também é um paralelo muito interessante. E outra coisa legal é que a gente vê na cabeça do Victor também durante essas interações, que aquela menina que gostava dele, a Sky, né? A Sky. Ela tá como se fosse uma consciência secundária ali junto com ele,
né, dentro da mente dele, e vai ajudando ele a descobrir tudo. E depois a gente vai ter algumas interações interessantes, pessoal. Por quê? No clímax do episódio 6, do final desse ato 2, né, a gente tem todas as forças de novo se reunindo em um só lugar. A gente tem esse acampamento lá que o Victor fez lá com os seguidores, as seclas dele lá. A gente tem a Vi, a Jinx, o monstro, né, o antigo Vander aí, e a Isha lá também, porque eles estão tentando fazer o Vander voltar a ser humano, tentando encontrar a consciência dele. E a Ambessa, a Caitlyn e o Singed estão indo pra lá com forças opressivas pra poder recuperar qualquer coisa que esteja lá. Ao mesmo tempo que o Jace malucão biruta também tá descendo lá, porque ele também quer passar o martelo agora no Victor, né? Então todas as forças vão se reunir em um só lugar ali, que vai culminar numa batalha gigante. Mas o que eu achei legal é que ela tem uma preparação boa, né? Porque a gente vê ali o Singed fazendo um acordo com a Ambessa, pedindo pra que elas não ataquem o acampamento, pra que ele vá lá conversar com o Victor primeiro, que é o ex-pupilo dele, né? Sim. E uma interação muito interessante do Singed com o Victor, que ele diz pra ele que ele evoluiu pra algo mais além do humano, né? Mas que a chave para o que ele busca também pode estar dentro da fera que o Singed criou. Então, a gente também tem ali, né, o Victor até com sua dualidade moral, que ele quer, na verdade, a gente não sabe, né? Mas dá a entender que ele queria salvar o monstro para ajudá-lo, ao invés de absorver o que quer que seja que tenha dentro dele, matando ele no processo, se tornando perfeito. Então a gente vê talvez um resquício ainda de humanidade ali dentro da mente do Victor, né? Com certeza. E interessante também que a gente tem, nesse momento, a Kate interagindo com a Vi, né? Mais uma vez. E aí, quando a Caitlyn indaga a Vi sobre o que ela tava fazendo ali e que ela fala que tá ali pra tentar salvar o pai dela, que até então elas achavam que tava morto, a gente tem talvez um momento, um resquício ali de consciência, né? De arrependimento, Caitlyn, né? de arrependimento, porque a gente vê ela mudando de lado totalmente ali, né? Ela não tá do lado da Ambessa, ela tá ali, então, agora já ela descobre que a criatura que eles estão perseguindo é o pai da Vi, então... Pô, ela não pode... assim, é foda, né, Du? Porque ela já se arrependeu de ter praticamente levado a Vi a matar a própria irmã, que era esse o objetivo da missão, era dar cabo da Jinx. Então eu acho que, tipo assim, ela, de novo, o roteiro bem escrito pra ela pensar, tipo assim, tô indo fazer a mesma besteira de novo, tô aqui e vou matar o pai dela, cara. Olha só quanto mal eu tô causando, né? Então isso também é interessante. E aí a gente tem um momento em que realmente acaba ela sair daquele trilho que ela tinha pegado pra alguém caótico, né? E voltando pra lealdade ali, como a galera do RPG vai entender, né? E ela voltando pro trilho certo da vida dela, né? Exatamente, cara. E aí, a galera, não tem jeito, o conflito ele vai acontecer. A Caitlyn, ela acaba enganando, né, a Ambessa, né, Du? Pra poder fazer com que a Jinx, a Vi, o Lobo e a Isha consigam fugir, mas esse plano não dá muito certo. Então tem uma gigantesca batalha que vai acontecendo ali. Os soldados de Noxus ali, sob o comando da Ambessa, né, Du? Vão descendo o sarrafo em todo mundo que tá lá, tocando o terror. E o Lobo, ele... cara, já começa a ficar selvagem de novo com o perigo. O cheiro de sangue, né, acaba fazendo com que ele desperte, né, de volta ali e provavelmente vai começar a atacar, né, então... Exatamente. E a gente também, né, galera, tem uma coisa muito interessante. No meio desse conflito da batalha toda, cara, o Jace chega e vai indo direto em direção ao Victor. Ele vai até lá e aí a gente vai ter um diálogo muito interessante dos dois, né, deles conversando, e a gente vendo que o Jace, ele parece que é como se ele tivesse possuído, né, o Victor fala pra ele que é como se ele tivesse sobre a influência de uma força maior, né, e o Jace, sem pensar duas vezes, carregando o seu martelo canhão Hextech aí e desferindo um disparo, né, do certeiro no peito do Victor, que quando morre, desestabiliza toda a Hextech, galera. Ele, né, parece que tinha se tornado um epicentro daquele acampamento que ele criou, né, Du? Porque nesse momento, o tempo, ele até meio que congela, sabe? Quando a cúpula vai sendo destruída pelos destroços do canhão, da energia do canhão, né? Então também é uma cena muito interessante. E nesse momento, galera, toda a humanidade que havia no monstro, né, no Vander ali, ela é revertida de volta ao normal, aquele controle desaparece e a besta, ela irrompe loucamente de novo pra mais uma chacina, né, Du? Sim. Não, e detalhe, quando o Victor também acaba, não é só o monstro que acaba voltando ao normal, vamos dizer assim, até né? as pessoas, né, que ele as tinha pessoas salvado. Sim, todas praticamente caem inconscientes como se estivessem mortas, ou seja... É isso aí, puxaram o cabo do computador, né, Du? Fez até o barulhinho lá do Windows lá, né? Exatamente. Todo mundo no deslogou logoff. todo mundo.
É todo mundo deslogado. Ou seja, o Jace praticamente não matou só uma pessoa. Ele acabou matando praticamente todo mundo ali que tinha sido curado. Eu acho que levanta outra hipótese. Será que eles foram curados de verdade? Ou será que o Victor já não tinha matado eles quando fez essa reversão dos efeitos da cintila, entendeu? Porque, cara, eles viraram todas marionetes. E era como se ele fosse o servidor que comandava tudo, né? Então a gente vai saber disso, tenho certeza, no ato 3, né? Do que de fato ele tinha acontecido, o que ele tinha feito eles se transformarem. Tá, vou fazer um disclaimer aqui. Talvez eu não seja tão assim do lado do Victor, tá, gente? Agora olha o jogo aí, tá galera. me fazendo entender realmente uma outra forma. Eu achei que tava tudo muito bonito, ele tava curando todo mundo e tava ali criando uma utopia, todo mundo tinha comida e tava vivendo num lugar de paz. Mas eu não tinha pensado por esse lado. Mas sim, tava muito estranho, porque o fato só dele conseguir tomar o controle do corpo das pessoas já é um red flag grandão, já é um aviso de perigo, né, cara? Tem alguma coisa errada aqui. Mas a gente vê esse gigantesco conflito, né, Edu? E agora estamos rumando aí pro final desse ato 2, aonde a gente tem a Vai, a Jinx, a Caitlyn, a Ambessa, todo mundo lutando ali numa batalha pela sobrevivência ferrenha. E o Vander não tá mais controlado. O bicho tá vindo, exato. O bicho tá vindo. E tá louco, matando todo mundo. E a gente vê que ele vai acabar matando também a Jinx e a Vi, né, cara? E nesse momento a gente vê uma cena, cara, que é uma das mais tristes da série. Por quê, galera? Os núcleos Hextech das armas da Vi e da Jinx estavam guardados com a Isha. Ela tinha pego esses núcleos porque não era, tinha uma regra lá do acampamento de não levar armas lá pra dentro. Então eles tiraram a munição das armas, vamos dizer assim, né? E quando a Isha vê que o Vander vai acabar matando todo mundo lá e que ele virou uma besta ensandecida e que a Jinx não tem coragem de lutar contra o próprio pai, ela decide, a garotinha, né, toma uma decisão de que ela mesmo vai consertar as coisas. Então, galera, a gente vê ela se despedindo da Jinx, correndo no meio do perigo, né, numa câmera lenta muito bem feita, com uma arte, um momento pesado, uma trilha sonora incrível, tá? Indo em direção até o Warwick, né, até o monstro. E quando ela chega lá até o antigo Vander ali, até aquele monstrão, ela vai lá, pega a pistola da Jinx que ela tinha roubado, coloca os 3 núcleos Hextech ali dentro, o da arma da Jinx e os 2 das armas da Vi, sobrecarregando a pistola e causando, galera, uma explosão desintegradora, que muito provavelmente matou muita gente ali. Então esse é o fechamento, né, desse episódio 6, cara. Que é um negócio que me deixou super surpreso, cara. Eu não esperava, sério mesmo. É assim, deixou a gente de queixo caído e eu fiquei assim, meu Deus, por que eles estão fazendo assim de 3 em 3 episódios? Eu preciso a continuação logo. Exatamente, cara. Eu fiquei pensando a mesma coisa, Du. E eu ainda digo mais aqui, galera. No momento mãe de nada dos nerds aqui, ó. Eu acho que depois dessa explosão, o Warwick, por causa da regeneração absurda dele, ele não vai morrer. Só que agora, quando ele voltar, não vai ter mais humanidade. Ele vai ter a aparência de lobisomem loucaço que ele tem nos jogos mesmo, tá ligado? Como se aquele resquício do que havia do Vander ali tivesse morrido, sabe? E aí, vamos ver o que vai acontecer. É o que eu acho que vai rolar. Então, gente, vá assistir porque tá tudo muito bom. Tá valendo muito a pena assistir e acompanhar essa série. Mesmo se você não gosta de LoL, a série tá muito boa. Tem tudo isso e todos esses envolvimentos. Você consegue gostar dos personagens e talvez até, quem sabe, eu dê uma chance pro LoLzinho depois disso. Exatamente, galera. E ó, o universo do LoL é muito interessante, galera. Conforme eles estão fazendo esses spin-offs em outras formas de jogo e outros gêneros, em algum momento vai sair um LoL RPG aí pra você que gosta poder jogar. Já tem LoL de luta, já tem LoL de celular. Então, jogo assim, do pessoal, Echo. Exatamente. É um universo muito rico que a gente tá vendo se expandir e a animação está fazendo isso de maneira impecável. Então, pessoal, o Masmorra D2 aqui, Diogão e Dudu, estarão de volta pra falar do Ato 3 na semana que vem. Recomendamos que você assista Arcane, é uma série muito boa. E também recomendamos que você escute os Masmorra D2, os Fora da Masmorra, que é o nosso programa de notícias semanais, que estão aí toda semana saindo pra você. Então você que é o bom ouvinte da cultura nerd, gosta muito de tudo isso, chega com a gente nesse estilo irreverente, você não vai se arrepender, beleza? É isso aí, galera, é isso aí. E se você já assistiu e tá aqui só pra acompanhar a nossa discussão, comenta aí também embaixo o que você tá achando da série, o que a gente deixou de falar aqui desse ato 2, o que você
você acha que vai acontecer no ato 3, e a gente talvez possa até comentar depois no próximo episódio, quem sabe. Exatamente, galera. E muito obrigado pela presença de vocês. Desejamos que vocês tenham uma excelente semana. Mergulhem aí nas nuances psicológicas aí, analisando tudo junto com o Masmorra D2, porque sempre tem espaço pra gente nova aqui, galera, nesse fone de ouvido que é do tamanho do Brasil. Então, é isso aí. Me despeço aí, né, Edu? Forte abraço a todos, valeu! É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu!